Beleza? Então, gravação da aula do sétimo ano. Turma, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o parkour. E aí eu trouxe dois convidados para falar com vocês, tá? Um é o Átila e o outro é o Pedro Bessa. Eu vou deixar eles se apresentarem, tá certo? Então, fiquem à vontade, pessoal. Bom dia, turma. Como o Felipe falou, meu nome é Átila, eu sou praticante de parkour desde 2010 e dou aula desde 2014. E aí, junto comigo hoje, eu trouxe o Pedro aqui, que a gente tem alguns viés diferentes. Eu estou mais na parte de educação e de treinamento, e o Pedro atua mais com a parte da performance e com a parte mais de movimento. Se apresenta aí, Pedrão. E aí, pessoal, bom dia. Meu nome é Pedro Bessa, eu treino parkour há 15 anos e já participei de competições, também dou aula também, mas meu foco é mais no meu treino, na minha diversão e compartilhar e aprender também cada vez mais. Hoje o Átila vai estar falando aí para vocês um pouco da história do parkour e tal, como o parkour veio desenvolvendo, e eu vou dar para vocês uma ideia aí de como foi minha experiência até hoje com 15 anos de parkour, tanto da minha saúde, quanto social, econômica, para vocês terem uma ideia aí do que é estar 15 anos envolvido no parkour. Então, beleza, pessoal. Para a gente começar, então, vamos falar um pouco da história do parkour, tá? Bom, o parkour foi criado lá em meados dos anos 80 por esses 9 caras aqui. Na época, eles eram todos adolescentes, variando aí de 9 a 14 anos. O principal elo de ligação deles vai ser esse camarada aqui, que é o Davi Belli, que ele já esteve presente em alguns filmes. O mais icônico deles, o mais clássico, é o B13. Mas ele fez também um filme com o Paul Walker. Sabe como é que chama em português, Pedro? Esqueci o nome dele em português, chama Brickmanson em inglês. Agora, em português eu não vou lembrar. Não, eu só lembro de Brick Mansion também. É uma regravação do B3 e ele participa de alguns outros filmes também. O Sebastian Foucan, ele participou também do filme do 007, Cassino Royale, que é o mais conhecido. E esse grupo aqui embaixo, eles formaram um grupo separado. Eles se denominaram Yamakasi. E eles têm um filme com o nome do grupo mesmo, chama Yamakasi. Eles têm O Filho do Vento e Samurai dos Tempos Modernos. São 2 filmes. Então, como a gente pode perceber, o parkour, desde o começo, ele já teve já chamou muita atenção do pessoal dos filmes, né? Na parte de cinematografia. Isso, ótimo, Felipe. Achou a palavra que eu estava procurando. E aí, como eu falei, ele foi criado na França, na periferia francesa, em meados dos anos 80. Beleza? Por jovens adolescentes, mais ou menos de 9 a 14 anos, o mais novo com 9, o mais velho com 14. Todos são descendentes de imigrantes. A família do Belli é descendente de vietnamita, e como a gente pode perceber aqui, a gente tem alguns descendentes de africanos. Esses dois aqui são primos do Belli, todos são vietnamitas. E o Davi, ele é o elo central. Por quê? Porque a principal influência para começar o parkour foi o pai do Davi, que levava o Davi, os primos e os amigos deles para passear e para brincar nos parques e nas praças, e ele colocava alguns desafios como quem consegue subir naquela árvore ali, quem consegue ir mais alto, vamos ver quem consegue passar em cima daquele obstáculo. E a partir disso eles começaram a criar esse gosto pela atividade física. Esse mapinha aqui, ele mostra, para vocês terem uma ideia, a distância que fica de Paris, tá? Paris é só esse miolinho aqui do meio, beleza? O Belli morava aqui no sul, em Lices, e a família do pai dele, que eram os primos, moravam ao norte, beleza? E aí eles faziam muito esse intercâmbio aqui. Então, assim, para vocês terem uma noção de como que é ter uma certa segregação, né, uma certa separação, geralmente os imigrantes moram fora de Paris. E isso aqui que eu coloquei nos entornos aqui são algumas estruturas que tem lá em Lices. Isso aqui são os condomínios populares, por assim dizer. É onde o pessoal da periferia mora. A periferia de Paris ela é diferente da nossa periferia. Não tem aquele crescimento desordenado
e ele teve um crescimento mais organizado. E aí eles criaram centros onde tinha ali um bloco residencial, próximo tem uma escola, próximo tem um parque, tem uma igreja, tem um centro comercial, que é justamente para o pessoal viver exatamente naquele pedaço. E aí, como vocês podem ver, a arquitetura é bem trabalhada. Esses picos aqui eles são bem clássicos de lá. Isso aqui dá para a gente treinar muito parkour. E o parkour da velha escola, né, o parkour de antigamente, ele cresceu muito a partir desses desafios que o pai do Belly colocava para os meninos, e eles foram começando a criar gosto por isso e foram se desafiando cada vez mais. A princípio, os desafios eram físicos. Era quem conseguia fazer mais flexões, quem conseguia fazer mais abdominais, quem conseguia subir mais vezes no muro, quem conseguia subir mais alto numa árvore. Então, o parkour, ele era um meio, uma forma que você tinha para se tornar mais forte. E aí, à medida que o treino físico foi ficando cada vez mais intenso e mais longo, eles precisavam de alguma coisa além do treino físico para dar o desafio. Porque o treino físico já começou a virar, não representar um desafio mais. Depois que você faz 100 flexões, faz 200, faz 300, aquilo já perde a graça. Você fazer 300, fazer 400, não tem muita diferença mais. A gente já fez, né, Pedro? A gente sabe que de ir de um para o outro não é tão assim, um desafio. E aí eles acrescentaram a questão do medo, a questão do desafio mental. E aí veio a característica que hoje marca tanto o parkour. Então ele deixou de ser esse treino físico intenso, prolongado, para virar um desafio mental junto com o treino físico. Você quer acrescentar alguma coisa, Pedro? Não, acho que foi isso. Acho que até vocês, né, os alunos aí, talvez quando eram mais novos sentiam isso, né, que às vezes estava brincando de alguma coisa e de repente isso perdia um pouco a graça, você tinha que criar uma regrinha nova para deixar o treino mais difícil. E era mais ou menos isso que eles faziam, só que era explorando o ambiente, pulando, escalando e tal. Tinha esse trem do pai do Belly, que gostava muito, né, de ver eles escalando, saltando, fazendo algumas coisas que tinha a ver com os esportes que ele tinha feito. Então, por isso que isso aconteceu. Bom, e aí só para vocês saberem, isso aqui vocês acham também no Google, mas a gente é bom falar. Vocês podem ler aqui, ó, parkour, aqui está escrito diferente do parkour aqui. Essa palavra aqui é uma palavra em francês, significa percurso, e quando esses 9 eles começaram a crescer, eles começaram a precisar achar um nome para o que eles faziam, porque até então não tinha nome para o que eles faziam. Em algum momento ali eles se separaram, o Davi formou o grupo dele, o Sebastian foi para a Inglaterra e formou o grupo dele, e os Yamakasi continuaram junto ali treinando. Os Yamakasi, eles chamaram a atividade deles de art du déplacement, ou arte do deslocamento. O Belly, quando ele começou a fazer os vídeos e encaminhar para ele fazer os testes de dublê e de stuntman, né, que é o pessoal que faz as acrobacias nos filmes, ele precisava dar um nome para aquilo, e aí ele achou um nome comercial junto com um diretor que é amigo dele, que é o nome parkour. Ele trocou o C pelo K para dar mais força, para dar uma característica mais original para o nome, e tirou o S do final da palavra, porque o S é ineficiente. Quando você fala parkour, você não fala o S do final. Então, aqui, por exemplo, é parkour do combatant. Você não fala nem o T do final, nem o S desse final aqui. E o Sebastian Foucan foi para a Inglaterra e criou o nome de free running, que é um nome que ele achava que era mais comercial, que ia ter mais apelo para o público. Bom, de lá para cá, o esporte cresceu e aí começaram a aparecer as competições. Em 2017, se não me engano, o parkour foi reconhecido pela primeira vez como esporte na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, e desde então ele cresceu rapidamente. No mesmo ano, a Federação Internacional de Ginástica aderiu o parkour ao seu leque de modalidade. Para quem não conhece, a Federação Internacional de Ginástica, ela rege a ginástica artística, né, a ginástica aeróbica, tem um grupo grande de ginásticas, mas a mais conhecida é a ginástica artística. Então, é o mesmo pessoal que organiza as competições da ginástica artística
hoje é quem está, em tese, organizando as competições do parkour também a nível mundial. Só que teve uma rixa ali entre o pessoal que gosta do parkour esportivo e o pessoal que não gosta do parkour esportivo. O pessoal que não gosta criou esse grupo que chama Parkour Earth, e a ideia deles é que você faz parkour contra você mesmo. Você é o seu próprio adversário no parkour. Então, o que acontece é que você não vai competir com outra pessoa, você vai competir contra o seu medo, contra as suas dificuldades, contra a sua própria limitação. Essa rixa, essa separação aconteceu muito porque a gente até então, antes da Federação Internacional de Ginástica adotar o parkour, a gente não tinha uma federação a nível mundial, a gente não tinha uma organização mundial que falasse em nome da comunidade. E aí, em 2018, ele foi oficialmente indexado, né, foi oficialmente juntado na Federação Internacional de Ginástica, e só depois que o pessoal foi criar essa Parkour Earth. Hoje em dia, o parkour ele mudou muito de característica. Ele não é mais somente um objetivo de você fortalecer e de você se tornar uma pessoa melhor, mas ele tem também um fim em si mesmo. O que é isso? As pessoas treinam parkour para serem mais saudáveis, para se tornarem pessoas mais competentes, mas também treinam parkour para ficar bom no parkour. Então, hoje em dia, a característica mudou. Antigamente, os caras ficavam muitas horas treinando, eles chegavam a passar, às vezes, a madrugada fazendo desafios. O desafio era ficar a madrugada inteira acordado e treinando e sem parar. Hoje em dia, a característica mudou muito e o Felipe passou, não sei se ele já passou, se ele vai passar ainda para vocês o vídeo das competições do parkour. Eu tenho 2 videozinhos que eu passei para ele. Passei ainda não. Passou ainda não? Não, Depois não. você passa lá para gente. E lá tem 2 videozinhos, vocês vão ver a diferença do que era o parkour antes e do que é o parkour hoje. O parkour hoje ele tem algumas competições, são 3 tipos de competições principais, que é de velocidade, que é de estilo e de habilidade. E aí, essas competições duram pouco tempo. Igual eu falei, eles chegavam a ficar 12 horas treinando. A competição mais longa que a gente tem hoje, apesar dela durar o dia inteiro, mas de estímulo seguido, ou seja, do tempo que você fica treinando sem parar, não passa de meia hora. Então a gente tem uma diferença muito grande entre 12 horas para cair para meia hora. Fala os 3 tipos de competição. Explica o que cada um é. Tá, beleza. Competição de estilo, ela é a competição que apareceu primeiro. Como é que funciona? Você tem ali um local determinado e você vai ter ali mais ou menos 1 minuto e meio e você vai cada hora fazer o que conseguir e o que ele achar de mais estilo. Então é uma competição que envolve muitos giros, muito mortal, muitas acrobacias. A competição de habilidade, ela costuma acontecer como se fosse uma competição um aberto, assim. São vários competidores ao mesmo tempo, num espaço delimitado. Dentro desse espaço, tem vários desafios de habilidade para você fazer. E aí eles soltam um tempo de meia hora para você concluir o máximo de desafios possíveis. Geralmente, do lado de cada um desses desafios, tem ali um juiz que vai falar se você completou ou não o desafio e que vai anotar se você completou o desafio. E aí quem completar mais desafios ganha. E a competição de velocidade, eles têm um percurso delimitado e nesse percurso tem que fazer o mais rápido possível. Os 2 formatos que a gente tem hoje é o formato da FIG, em que eles fazem 2 caminhos em linha reta, um do lado do outro, então 2 competidores vão por vez. E aí eles estão vendo, né, um competidor ao outro e eles largam. Quando eles saem, começa a contagem de tempo, quando eles chegam, eles têm que bater no local para terminar a contagem de tempo. E o outro formato que a gente tem de competição de velocidade vai cada hora no mesmo circuito. Esse formato de cada hora geralmente acontece dentro de academias. E geralmente é um circuito que dá muitas voltas. Aí, por isso não dá para acontecer com 2 pessoas simultaneamente. Mas aí é por tempo também. Como eu disse para vocês, eu comecei parkour lá em 2010, então já tem 11 anos que eu tenho parkour. Em 2014 eu fiz um curso para dar aula de parkour. E em 2017 eu comecei a fazer o curso de educação física. Quando eu comecei lá em 2010, eu comecei num projeto de extensão, que é como se fosse uma aula que o pessoal tinha lá na UFMG.
Lá eu conheci alguns praticantes que hoje, até hoje eles são praticantes, inclusive no primeiro dia do parkour, eu já conheci um camarada que hoje dá aula também, que é o Bird, Passarinho, que é o apelido dele. E desde assim, já do primeiro dia, eu tenho ali 3 pessoas que hoje eu carrego como amigas até hoje. E desde então, assim, muito suor, muito sofrimento, porque para mim o parkour me chamou muita atenção, porque eu sempre tive muito medo. Eu já tinha feito outras modalidades antes, já tinha feito capoeira, já tinha feito luta, já tinha feito balé clássico. Eu sempre gostei de dificuldade, por isso que o balé me chamou muita atenção, porque eu achava uma coisa muito difícil de fazer. O parkour, ele veio quase simultâneo com o balé ali, mas ele acabou me puxando mais pelo medo. Porque eu via que eu dava conta de fazer um monte de coisa. Só que eu não conseguia fazer porque o medo me travava. Então eu chegava na beirada ali do salto, na hora de pular, ficava uma vozinha falando na minha cabeça assim, cara, você vai cair, sai daí. Você vai levar um tombão, você vai se lascar aí, cara. E aí eu tinha que vencer essa vozinha na minha cabeça para conseguir fazer o salto. E sempre aconteceu, isso não para de acontecer, as pessoas têm a impressão de que quando vê um vídeo, quando vê a gente fazendo as coisas, que a gente não sente medo. Essa bananeira, por exemplo, eu estou num lugar um pouco alto, e para que isso aconteça, a gente treina repetidas vezes até você ter a segurança de que você não vai errar mais. Então, não é simplesmente treinar, acertei uma vez aqui, beleza, tá ótimo, isso para a gente não serve. O que tem que acontecer para a gente é você treinar repetidas vezes até você não errar mais. Porque se você cai de uma altura dessa daí, você vai se machucar. Então, o objetivo é que a gente não se machuque. Para não se machucar, a gente trabalha muito em cima de preparação. Trouxe aqui alguns locais também que são os mais icônicos, assim, os mais clássicos de locais de prática. Aqui a gente tem a Praça da Assembleia. Aqui é um prédio da UFMG, esse aqui é o Instituto de Ciências Biológicas, mas a UFMG inteira, como um todo, ela é um lugar muito legal para treinar, pela arquitetura. Esse aqui de baixo é a Estação Central de Metrô. É uma escadaria que fica atrás da Estação Central. Ela fica entre a Rua Sapucaí e a Praça da Estação. Você passa embaixo de um túnel para passar embaixo da estação de metrô e você chega nessa escadaria. Ela é muito legal. E aqui a gente tem uma outra praça, que é ali na avenida, na Rua Iraí. Ali fica perto da Barragem de Santa Lúcia, aquela região ali. A gente geralmente treina muito em praças, são locais muito propícios, assim, ou escadarias, e de vez em quando até mesmo umas portas de prédio que tem por aí. Uma coisa interessante do parkour, pessoal, eu acho que eu falei para vocês da semana passada, quando eu falei sobre esporte de aventura, que o parkour ele tem uma característica de ressignificação de um espaço. Então, um local que servia para você sentar, um local que servia para você segurar, né, o corrimão ali, o parkour ele vai dar um sentido novo àquele local. Então, um lugar que ele para sentar, então na imagem de baixo ali, ó, da direita inferior, eles estão usando como se fosse uma passagem, um obstáculo, ou então o início de um movimento. Então, um dos ideais bacanas do parkour é a ressignificação. Você olhar para um espaço e dar um outro sentido para aquele local, né? E nesse caso é um sentido positivo, tá? Exatamente, Felipe. Uma coisa que acontecia muito, hoje em dia, isso mudou até por causa da pandemia. Durante a pandemia, com as limitações de espaço que a gente teve, o pessoal acabou aproveitando mais os espaços públicos. Mas antes da pandemia, era muito comum a gente ir para as praças e a gente estar sozinho na praça. Esse local aqui, por exemplo, que está no inferior direito aqui, ele é do lado de uma escola. A gente já deu muita aula lá à noite e é um local frequentado principalmente por usuários de droga. A comunidade em si, ela esquece desses locais, ela não vê muita utilidade. Para a maioria das pessoas, isso aqui é só uma passagem entre uma rua e a outra. Eles não vêm até o início da pandemia, né? Porque isso realmente a pandemia ajudou muito as pessoas a olharem melhor para o espaço público.
as pessoas não enxergavam esse espaço, por exemplo. Isso aqui é só uma escadaria, sabe? Isso aqui é só um banco, isso aqui são só mesas para a galera sentar e estudar. E aí a gente chega nesse espaço e a gente enxerga um novo mundo de possibilidades. Essa praça aqui, para mim, ela é muito icônica por causa disso. A gente chegava para dar aula lá, a gente tinha uma turminha ali de adolescentes também, e só tinha a gente fazendo uma atividade física e um grupo de pessoas ali usando droga. Era só isso, mais ninguém. E as pessoas tinham muito medo de passar nesse local, justamente por isso, por causa dos usuários, que o pessoal saía ali da aula à noite, no horário de intervalo, ia para lá e depois voltava para a escola. Então, assim, a gente acaba dando até vida para alguns espaços que estavam esquecidos, sabe? Isso é muito legal da atividade. Bom, falando um pouco, então, sobre alguns atletas de referência a nível nacional, eu trouxe o Pedro para falar um pouco para vocês, e tem também a Camila. A Camila, atualmente, ela é a única competidora do Brasil que compete em competições internacionais. Vocês podem achar ela no Instagram pelo arroba dela, tá? Coloquei aí para vocês. E aí, Pedrão, pode falar um pouco da sua experiência aí agora. Chegou o seu momento. Pessoal, vocês têm alguma pergunta primeiro para o Átila? Ou até para mim? Fiquem à vontade, viu, pessoal? Galera, pode perguntar sem medo. Não. Então pode seguir aí, Pedro. Então, beleza. Bom, pessoal, como eu disse, eu comecei o parkour há 15 anos atrás e eu comecei do jeito mais natural possível. Eu não sabia que eu estava fazendo parkour, eu só gostava de pular e escalar, né? Igual quase toda criança, né? Mas um dia eu estava fazendo isso com alguns amigos meus que gostavam também, quando eu tinha por volta de 12, 13 anos. E aí uma moça perguntou se eu estava fazendo parkour. E aí eu falei com ela, não sei, o que é parkour? E aí ela me explicou o que era, né, e tal, bem por alto, que ela sabia. E eu achei super legal, porque tinha um nome, né, tinha um esporte em desenvolvimento aí, para uma coisa que eu gostava de fazer e que eu já tinha um pouco de facilidade, por eu já ter feito há um tempo. E aí eu comecei a ir atrás das pessoas que treinavam, na época era no Orkut, na minha cidade, em Belo Horizonte. E aí eu comecei a ir atrás desse pessoal que já treinava, que já tinha viajado para fora e tal, e fui aprendendo cada vez mais, até que eu conheci um pessoal mais velho, que já tinha um grupo de parkour, chamava PK Max Parkour, e aí eu entrei no grupo deles depois de um tempo, e eles gostavam muito de fazer trabalho de performance, gravar entrevista, programa de TV. Então eu fui acostumando, fui aprendendo mais sobre as acrobacias, né, os movimentos mais bonitos mesmo, né, que chamam mais atenção no parkour também, e pude usar eles para fazer diversos trabalhos de performance. Fizemos apresentações em shows no Palácio das Artes. Então tem essa parte do parkour de performance que é muito bacana, que é quase uma dança coreografada, mas com você saltando e fazendo as técnicas nos obstáculos, né? Com qualquer tema. Então eu já fiz com tema de carro, que a gente pulava nos carros, já fiz com caminhão, já fiz no escuro, que a gente botava umas luzes na cabeça. Então, né, aí abre espaço para um monte de coisa bacana para você fazer. E aí, com o tempo, eu comecei a dar aula também. Depois de muitos anos vieram os campeonatos também, eu participei de alguns campeonatos. E aí também passei a dar aula e tive a oportunidade de dar aula fora. Eu dei aula em Dubai, foi um contrato de trabalho também para dar aula de parkour, durante 2 anos, de 2017 a 2019. E foi uma oportunidade muito bacana, porque eu pude morar em outro país, conhecer culturas diferentes, aprender mais, né, fazendo o que eu gosto, dando aula e também fazendo performance lá. Então, o parkour está em desenvolvimento nessa parte, sabe? E como ainda não são muitas pessoas que têm um currículo interessante de parkour, uma experiência boa, já deu aula, já fez curso, como o Átila falou, eu também fiz esse curso internacional, que é um dos únicos cursos que tem reconhecimento pelas pessoas, né, pela comunidade do parkour em si, que deseja abrir um negócio. Eles vão procurar pessoas que têm um curso que todo mundo sabe que é um curso
né, que a pessoa vai estar sabendo o que está fazendo. Então, é mais correr atrás mesmo, se você gosta da atividade, se você quer, o parkour tem essa parte também, mas também tem a parte social, que eu fiz várias amizades desde que eu conheci o parkour e aprendi muito. Geralmente quem faz parkour são pessoas que querem desenvolver um autoconhecimento, né? Então você quer aprender mais sobre seus limites, sobre o que você é capaz, sobre o que você não deve fazer também. E é natural que a gente se motive fazendo isso, né? Então a comunidade do parkour é muito unida por causa disso, é muito bacana. E eu já viajei pelo Brasil quase todo pelo parkour, indo em eventos, competições, encontros nacionais e tal. Então tem toda essa parte dentro do parkour, tem um mundo dentro do parkour para descobrir, que você vai ter muitas coisas de fora que vão ser muito bacanas, igual conhecer lugares novos, pessoas e tal, e vai aprender muito também sobre você, porque como o Atila falou, vai ter sempre essa vozinha na nossa cabeça, né, para te falar que você vai acabar se machucando fazendo aquilo ali. E isso não é motivo para você não fazer, é um motivo para você encontrar um caminho para você conseguir fazer aquilo. Então, até hoje, quando eu vou fazer um movimento, eu tenho meu processo, né, para poder progredir naquele movimento. Então, eu vou fazer alguns testes. Eu já sei minhas técnicas para poder cair, para não apoiar meus braços e acabar machucando um ombro ou um punho, né? Então, fica muito mais fácil de você realizar esse processo, mas ele sempre vai existir. A gente nunca vai subir de um lugar e pular para o outro e seja o que Deus quiser, né? Tem que estar tudo sob controle. Então, é muito tempo de treino. Mas se vocês se interessam para o parkour e gostam e querem aprender mais, basta ir na internet, descobrir, vão ter professores perto de vocês, ou pelo menos, né, próximo da região, vão ter treinos marcados por pessoas que com certeza treinam, às vezes no seu bairro e você nem sabe. Então, é começar mesmo a entrar no mundo do parkour e você vai descobrir muita coisa e vai descobrir também que muita coisa vocês podem treinar por conta própria. Por exemplo, uma técnica básica do parkour é o equilíbrio. Sem o equilíbrio não adianta você saltar longe, que quando você saltar de um lugar um pouco alto, você vai acabar caindo. Outra técnica bacana é de rolamento, que a gente no parkour a gente tenta não apoiar a cabeça no rolamento. A gente faz um rolamento parecido com o de arte marcial, do judô, e que você pode treinar, né, na cama ou no tapete, que vai ajudar, às vezes você gosta mesmo de andar de skate, mas quando você cair, você provavelmente vai estar muito mais seguro para poder fazer um rolamento em vez de tentar parar seu corpo e machucar, né? Então, tem muita coisa do parkour que vocês podem ir explorando por conta própria e com certeza vocês vão sentir evolução, mais confiança e vão evoluir naturalmente. Uma coisa legal que eu comentei com eles semana passada, não sei se eles vão lembrar, é que os esportes, as práticas corporais de aventura urbanas, a gente já tem muita prática mesmo sem saber, né? Igual o andar de Uhum. bicicleta, o skate, o patins, né? Que é visto como uma atividade de lazer, um hobby. Da mesma forma, o parkour, né? Quando a gente está andando na cidade ali, ou então dentro do shopping, a gente vê aqueles espaços de cores iguais, né? Com espaçamentos iguais, a gente tenta pular sempre dentro do mesmo espaço, aquilo ali Isso. já é uma preparação, né? Um certo treino para o parkour. Também quando a gente está andando na rua e tenta equilibrar no meio-fio, né? Andando um pé na Uhum. frente do outro, também já é uma preparação de parkour. Então, são atividades bem simples, né? Que a gente nunca pensou, Isso. mas que já é uma preparação ali pro parkour. Sim, exatamente, Felipe. E aí tudo muda quando você tem consciência que você está treinando aquilo, né? Às vezes a gente Sim, faz aleatório e não dá muito valor, né? não Mas dá quando você descobre que sentido, né? através daquilo, você vai evoluir na sua capacidade de estar mais seguro, de movimentar, de fazer esporte, de não cair, machucar. Às vezes, toda hora que você vai ver um meio-fio, você vai querer subir nele e equilibrar pelo menos uns 10 segundos, assim. Exatamente. Outro que é muito legal, né? Que é até um certo treinamento físico, é você parar na beirada de uma escada e tentar saltar a maior quantidade de graus, né, que você consegue. Então, quando você Sim. tenta fazer aquilo também, você está treinando ali tanto o voo, né, você fazer a movimentação e saltar, quanto a aterrissagem, né, que você tem que conseguir cair com o pé certinho em cima
do degrau, né? E ainda ficar equilibrado ali, sem ir para trás, sem ir para frente, né? Sem escorregar. Então também é outra atividade aí que a gente Exatamente. já faz ali, que faz parte também do parkour, né? Isso mesmo, o parkour ele é uma das atividades mais naturais, né, que tem para a gente Sim, fazer, que eu acho que a gente vai largando de mão, sendo que o nosso corpo foi feito para movimentar, né? Quanto mais a gente fica parado, mais o corpo definha, né? Ele fica mais fraco, fica mais propício a, né, até você ficar mais doente e tal. com Então, certeza. é, é uma prática, né, muito simples para você ir lá e fazer. E se você tiver essa consciência de se desafiar num nível bacana, né? Uma coisa que chama a sua atenção, seu foco ali, né? Então, igual você falou, posicionamento do seu pé, você chegar certinho, você tentar subir um degrau amanhã e tal, você faz parkour, treina parkour naturalmente. E aí, com o tempo, à medida que você vai evoluindo, talvez você leve mais a sério, mas ele começa realmente nesse ponto, que você começa a se expor e se desafiar de uma maneira segura e consegue ver que você consegue evoluir assim, consegue se tornar um ser humano mais capaz. Sim, exatamente. Pessoal, vocês têm alguma dúvida para o Pedro e para o Átila? Podem ficar à vontade, não tenham medo, né? A vinda deles aqui é para trazer uma experiência para vocês e vocês conseguirem também tirar dúvidas sobre esporte com eles, né? E aí? Tipo, quando vocês iniciaram, como é que vocês fez para focar e, tipo, pegar mesmo para fazer parkour? Virar um esporte para vocês? Quer falar, Atila? Quando a gente começou, a gente não tinha muito acesso a conhecimento. Quando a gente começou, era difícil achar, por exemplo, tutorial em português. Então, o que a gente fazia era ir no YouTube, assistir um vídeo e tentar copiar. A gente procurava até uns tutoriais até. Acho que quando eu comecei ainda tinha alguns. Quando o Pedro começou, devia ser terra de Deus dará, porque 15 anos atrás nem YouTube direito a gente tinha. É, mas era muito assim, a gente copiava os movimentos que a gente assistia. Hoje em dia tem muito tutorial, o pessoal ensinando passo a passo e tal. Mas começou assim. Respondi a sua pergunta? Respondeu, respondeu. É, pessoal, na semana que vem a gente vai começar a fazer algumas atividades, né, de parkour. E vão ser coisas que vocês vão ver que vocês já fazem. Então vai ser bem legal, né? Igual o Pedro falou, na hora que você dá um sentido para aquele movimento, que aí você vai começar a ver realmente ali o parkour acontecer, né? Falta menos de um minuto aí para ela acabar, né? Faltam uns 40 segundos aí. Eu agradeço muito o Atila e o Pedro por terem vindo. Se vocês quiserem Nada. conversar mais com eles, eu passo o contato deles para vocês, né? Se vocês quiserem, vocês me pedem. E aí eu peço também a Isso autorização aí. deles para enviar. Mas no mais, pessoal. Então, semana que vem a gente se encontra, tá? E a sala vai fechar de novo, do nada. Mas já fica aqui o meu abraço para vocês. Na semana que vem a gente se encontra, né? Valeu, galera. Galerinha, precisando, pode chamar lá no Instagram que a gente responde